Graças e paz a todos os irmãos e amigos que nos acompanham pelas redes sociais. Nós estamos aqui, meus irmãos, para gravar e ministrar a quarta lição, tá, do quarto trimestre da revista Compromisso, essa revista aqui que sempre eu mostro a vocês, tá, a revista Compromisso, que nesse trimestre estamos estudando o livro de Hebreus, razões decisivas para escolher Cristo. Então, se você tiver a oportunidade de, em uma igreja batista, você poder adquirir essa revista, é muito interessante, muito edificante, muito boa de se ler e de se estudar, tá? É uma doutrina batista, então se você é batista ou você é de qualquer outra denominação, mas acredita que a palavra de Deus não tem denominação, tá? Pode estar nos acompanhando nos nossos vídeos e nós estaremos ministrando a cada semana as lições, né, que nós semanalmente estamos ali na Escola Bíblica Dominical aprendendo com os nossos irmãos. O título da quarta lição é Exortação à Fé e à Obediência. O texto-alvo dessa lição está lá no livro de Hebreus, capítulo 4, 12, onde diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nesse capítulo 4 de Hebreus, o verso 12, ele nos mostra, o texto nos mostra, na verdade, o seguinte: que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Tá? Para que os irmãos entendam isso aqui, a Bíblia diz que a palavra de Deus ela penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Só através da palavra de Deus, só através dessa palavra, é que o homem ele reconhece que é um pecador, ele reconhece que ele precisa de um Salvador, e ele reconhece que precisa de um Senhor. Então, a partir do momento que o homem começa a ler essa palavra, a praticar essa palavra, a vida dele tende a mudar, porque a palavra de Deus, como o próprio livro de Hebreus diz, ela é viva e eficaz. Então, esse é o nosso texto-alvo dessa lição. Vamos começar pelo capítulo 3 de Hebreus. Na lição passada, nós estudamos o capítulo 2, tá? Nessa lição nós vamos estudar o capítulo 3 e possivelmente também uma parte do capítulo 4. Hebreus 3, de 1 a 6, diz assim: pelo que é aplicado do que foi dito, a argumentação anterior, humilhação, morte, autoria da salvação. Lembram-se que a lição passada que nós estudamos, o título era humilhação e morte do Filho de Deus, tá? A lição 3. Ele foi aperfeiçoado, santificado no sofrimento. Ninguém foi mais humilhado e ao mesmo tempo mais exaltado. Anjo algum recebeu o nome Filho, ou foi convidado a assentar à direita do Pai. Então, aqui o autor ele faz a distinção de que Jesus é superior a anjos, de que Jesus, através do sofrimento que ele teve aqui na terra, ele foi aperfeiçoado, ele foi melhorado, não que ele precisasse disso, mas de uma forma humana. O sofrimento de Jesus aqui na terra, ele mostra explicitamente que o homem tem condição de vencer o pecado, através de Jesus Cristo. Sozinho nós não conseguimos, mas através de Jesus Cristo nós conseguimos. Nenhum anjo teve o prazer, o privilégio de ser chamado de filho. Os anjos não são filhos de Deus. Os anjos são criaturas, são espíritos ministradores, como nós falamos na lição passada. E nenhum deles foi convidado a se assentar à direita do Pai. Nenhum anjo foi convidado a assentar-se à direita do Pai, mas Jesus Cristo, sim. O Filho é superior a Moisés, mostra que Jesus é superior a Moisés. Quem constrói a casa é maior do que a casa. Vamos ilustrar isso aqui. Entendamos que existe o engenheiro, existe o mestre de obras, existe o arquiteto, existe o pedreiro, existe aqueles que estão confeccionando a casa. Pode ser que a casa ela seja grande,
com muitos cômodos, uma casa luxuosa, enfim, uma casa muito agradável, muito confortável. Mas a casa ela tem todos esses adereços. Se a casa tiver todos esses adereços e ela não tiver um construtor, primeiramente ela não é casa, que ela não vai existir. E segundo, quem constrói é maior do que a construção. É mais capacitado, é mais capaz, é superior àquilo ali. Então, o filho é superior a Moisés. Moisés, na verdade, era a casa que estava simbolizando Jesus. Tá? Quem destrói a casa, quem constrói a casa é maior do que a casa. Então, Moisés, criatura de Deus, criatura de Cristo, criatura do Cristo eterno, do Cristo que está desde a pré-existência do mundo. Tá? Como o filho é maior do que o servo. Então, Jesus Cristo ele é maior do que anjos, é maior do que homens. Jesus Cristo é maior do que... Jesus Cristo, na verdade, para nós dizermos de uma forma mais ampla e mais direta para os irmãos, Jesus Cristo é Deus. Não existe outra palavra, ele é Deus. Só que ele veio de uma forma humana para entender o sofrimento do homem, para viver o sofrimento, para que ele pudesse entender o homem. Porque, na verdade, ele, na sua forma divina, ele não tinha como sentir dor. Ele não tinha como sentir tristeza. Ele não teria como chorar. Ele não teria como sentir fome. Ele não teria como sentir sede. Ele não teria como sentir sono. Mas a Bíblia diz que Jesus teve que passar por tudo isso para entender as nossas limitações. Os ouvintes do autor jamais imaginaram esta comparação, dada a importância de Moisés, desde tempos imemoriais, para qualquer judeu. Está lá em João 9, 28 e 29. Considerai o apóstolo e sumo sacerdote Jesus. O autor inspirado está preparando o coração dos leitores para a comparação entre Moisés e Jesus, com dois títulos, apóstolo e sumo sacerdote. Jesus acumula os três ofícios, profeta, sacerdote e rei. Uzias, rei de Judá, quis exercer o reinado e o sacerdócio, mas não lhe foi concedido. Está lá em 2 Crônicas 26, de 16 a 23. Então, o que o autor da lição está querendo nos passar com essa afirmação, ele está dizendo o seguinte, que cada qual tem uma função específica. Existiram homens na Bíblia que caíram devido a quererem ocupar um lugar que não lhe pertencia. Um exemplo, o rei Saul. Se vocês puderem analisar e ver que Samuel se ausentou por um momento e Saul precisava, na verdade, precisaria de um profeta perto dele, de um sacerdote perto dele, para que pudesse sacrificar a Deus. E pelo fato de Samuel não estar perto, não estar por perto, não estar presente, Saul se sentiu na condição de ser rei e ao mesmo tempo, com a autoridade de rei que tinha, ele sentiu-se na obrigação de realizar o sacrifício. Porém, a Bíblia diz que ele foi reprovado por Deus por isso. Deus não permitiu. Porque não era aquilo, ele não foi destinado, ele não foi feito para aquilo. Ele não foi separado para aquilo, ele foi separado para ser rei. Ele não foi separado para ser sacerdote. Ele não foi separado para ser profeta. Ele foi separado para ser rei. Então, como nós podemos ver, por uma função, por uma atitude de exercer uma função que não lhe é cabida, Deus o reprovou. Então, a Bíblia mostra que Jesus ele é apóstolo e sumo sacerdote. O que é um apóstolo? Apóstolo, primeiramente, nos nossos dias atuais não existe apóstolo. Tá? Nós entendemos que existem muitos homens por aí afora que estão usando o título de apóstolo, o nome de apóstolo. Mas uma das características de um apóstolo é aquele que presenciou a Jesus, aquele que viu Jesus, aquele que ouviu Jesus, aquele que andou ao lado de Jesus. Apóstolo é isso. Então, ninguém nos nossos dias atuais nunca andou com Jesus. Nunca andou. Nunca esteve ao lado de Jesus. Nunca esteve perto de Jesus. Nunca
caminhou com Jesus. Tá? Então, nós temos de entender que cada um de nós temos uma função específica. Cada um. Se um é evangelista, ele não pode ser pastor. Ele tem de exercer a sua função de evangelista. Né? Se o camarada ele era profeta naquela época, né? Ele tinha de exercer a função de profeta. Só um momento. Ele tinha de exercer a função de profeta. Então, cada um tinha a sua função. Então, Saul foi rejeitado por esse motivo. Né? Saul ele foi rejeitado por esse motivo. E os irmãos poderiam estar perguntando, né? E Paulo? Por que Paulo foi considerado um apóstolo? Se o princípio de ser um apóstolo é você ter tido um contato visual, contato físico com Jesus, ter presenciado Jesus, se Paulo ele foi, apóstolo após a morte de Jesus. Por quê? E a Bíblia nos dá a orientação lá em 2 Coríntios, capítulo 12, tá? O verso 2, que nos mostra o seguinte. Eu vou abrir aqui a Bíblia, né? 2 Coríntios, capítulo 12, o verso 2. Deixa eu abrir aqui. Vou abrir aqui no computador, fica melhor, tá? 2 Coríntios 2, 12. Vamos ver o que é que a palavra de Deus diz. 2 Coríntios 12, 2. Olha só o que é que Paulo afirma aqui. Vamos começar do verso 1. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Olha o que é que Paulo diz. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar. Acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Então Paulo ele faz um ornamento quando ele fala sobre esse homem que há 14 anos ele conheceu e que não sabe se fora do corpo, se no corpo, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas inefáveis. E ele mesmo informa, ele mesmo diz que esse homem é ele. Quando ele diz, por causa da excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, e os irmãos já conhecem todo o texto. Porém, na continuação, ele diz assim, e portanto orei 3 vezes ao Senhor, e pedi para que aquilo fosse afastado de mim, o qual me respondeu, presença. A Bíblia diz que Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, e ele viu, ele contemplou o Filho de Deus, ele viu Jesus. Ele esteve perto de Jesus. Então, por isso que ele é apóstolo, ele aprendeu com Jesus. Lembram do caminho de Damasco? Jesus aparece a ele. Lembram dessa situação que ele cai do cavalo, fica cego? Ele aparece, ele tem um contato com Jesus. Então, por este motivo, ele aprendeu diretamente com Jesus e por esse motivo é considerado o apóstolo dos gentios. Jesus acumula os 3 ofícios, profeta, sacerdote e rei. Considerai, grego katanoneu, expressa a ideia de atenção continuada,
procurando cuidadosamente o significado do que está vendo, manter o pensamento voltado para Jesus, quem ele é, o que fez, o que ele espera e merece receber. Está lá em Apocalipse 5:12. Então, quem é Jesus? O que ele merece ouvir, o que ele merece receber? O nosso louvor e a nossa adoração. Moisés foi fiel como servo, está lá no verso 5 do capítulo 3. Jesus é fiel como filho, está lá no verso 6 do mesmo capítulo. Jesus, não Moisés, deve ser o motivo da atenção que o autor recomenda. Então, nem Moisés, nem Paulo, nem Pedro, nem João, nenhum dos apóstolos merecem louvor, glória e adoração, e sim o Filho de Deus, Jesus Cristo. Moisés está na casa, Jesus está sobre a casa de Deus. Por isso ele é Senhor, tá? Moisés está na casa, mas Jesus está acima da casa. Por isso ele é Senhor. Filipenses 2:11. Casa é metáfora para a igreja, né? Verso 6. Moisés foi um homem escolhido por Deus. Jesus é o Filho unigênito de Deus, o Deus encarnado. Por isso a advertência: considerai Jesus apóstolo e sumo sacerdote. Deem a primazia a Jesus. Deem o primeiro lugar a Jesus. Deem a honra e a glória a Jesus, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Santos irmãos, está lá no verso 1, são termos usados no Novo Testamento, no plural e em referência à igreja. Romanos 1:17, 1 Coríntios 1:2, 2 Coríntios 1:1, Efésios 1:1 também, Filipenses 1:1, Colossenses 1:2. Santos, coletivamente como igreja, porque Jesus nos santificou, está lá em João 17, de 17 a 19. O título santo, dado por uma certa igreja a indivíduos, não encontra respaldo no Novo Testamento. Como pastor e líder, eu não sou São Pedro Moura. Nós somos coletivamente santos. Tá? Então, o pastor está dizendo aqui, como pastor e líder, ele não é um indivíduo. Ele é igreja. Igreja é união, igreja é comunhão. Então é isso que ele quer dizer. Nós somos coletivamente santos. Todos nós somos santos. O nome do pastor, no caso, Pedro Moura, por isso que ele diz: como pastor e líder, eu não sou São Pedro Moura. Eu não sou santo sozinho. Eu sou santo na coletividade. É isso que ele quis dizer. A referência está lá em Lucas 1:70, Efésios 3:5, Colossenses 1:2. Então, nós podemos ver que fomos separados para a adoração a Jesus, fomos separados para sermos santos e fomos separados para sermos igreja de Jesus Cristo aqui na Terra. Tá? O outro ponto que nós iremos verificar é Hebreus 3, de 7 a 19, que diz assim: como diz o Espírito Santo, está lá no verso 7, nós costumamos dizer, disse o apóstolo Paulo, disse o salmista, nós não temos esse termo, né? Disse Paulo, disse Davi. Isso não é errado. O que não é errado, pois eles são autores secundários. Mas o autor aqui refere-se ao autor primário das Escrituras, o Espírito Santo. Está lá no verso 7 e 11, Salmo 95, de 7 a 11. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Está lá no verso 11. A ira de Deus é um conceito nem sempre bem entendido, quando dissociado de seu amor, ou na tentativa de justificá-lo, comparando-o a outro atributo, ou usando uma adsertativa. Deus é amor, mas é justiça. Lembram que nós muitas vezes dizemos isso? Cuidado que Deus é amor, mas Ele também é justiça. A gente usa muito essa frase. A Bíblia cita cada atributo de Deus sem justificá-los ou defendê-los. Usar o texto de Deuteronômios 4:24 e 12:29 para respaldar tal ensino não é boa sabedoria. O autor inspirado não compara o fogo consumidor, que está lá em 12:29, a outro atributo. Cita-o como uma outra parte. Refere-se ao Deus de paz. Está lá no capítulo 13, no verso 20. Então, existem os atributos de Deus. Deus é justiça, Deus é amor, Deus ele é longânimo, Deus é paz, mas cada um especificamente. A gente não pode estar misturando tudo isso. Tá? Uma coisa bem interessante que nós podemos entender é o seguinte: a Bíblia diz que Deus ele é justiça. A Bíblia diz que ele é justiça.
E ele não vai fazer justiça somente àquelas pessoas que são filhas dele, são filhos dele. Não vai fazer. Por exemplo, eu sou salvo na pessoa de Cristo e meu vizinho não é. Meu vizinho ele é alcoólatra, meu vizinho ele é adúltero, enfim. Mas o meu vizinho, mesmo tendo essas más qualidades, o meu vizinho ele se acorda às 5 horas da manhã para trabalhar. O meu vizinho ele se acorda logo cedo para estudar. O meu vizinho ele tem uma família para manter. Mas ele é adúltero, mas ele é promíscuo, mas ele é bebarrão, enfim. Mas qual justiça Deus estaria exercendo se não o abençoasse para que ele do seu trabalho conseguisse manter a sua família? Então isso é justiça. A Bíblia diz que Deus faz chover sobre justos e injustos. Então a justiça é isso. Se Deus ele fizesse somente o bem a todos aqueles que o seguem e que o amam, ele não era justo. Ele era justiceiro. Uma coisa totalmente diferente. Ele é justo juiz, que se ira todos os dias. A Bíblia diz que Deus se ira todos os dias, está lá em Salmo 7:11. Ira-se com o pecado da humanidade. Deus não negocia com o pecado, sempre o rejeita e pune. Ele não negocia. Tá? Nós estamos vendo no mundo afora aí homens e mulheres querendo mudar de sexo. Nós estamos vendo aí mulheres que estão fazendo cirurgia para tirar o seio para se tornar homem. Mulher tomando hormônio para criar barba. Hormônio masculino, né? Para criar barba. E várias outras aberrações. E Deus está usando de misericórdia. Mas a Bíblia diz que ele não coabita, ele não negocia com o pecado. Pelo contrário, ele sempre rejeita e sempre pune. Sempre pune. O homem avisado não tem alternativa, senão arrepender-se. Salmo 7, de 12 a 16. O homem que estiver fazendo qualquer coisa de errado, ele não tem outra alternativa a não ser arrepender-se. Ele não pode estar em pecado e querer viver em comunhão com Deus. Não tem como. Ele só tem uma alternativa, arrepender-se e deixar. Arrepender-se e abandonar. A ira de Deus vem como resultado da escolha humana, quando o pecador não lhe dá chance de ajudá-lo, preferindo afastar-se e esconder-se dele. Está lá em Hebreus 3:12. Foi o que aconteceu no Éden, o jovem prodígio, no caso de Adão. Lucas 15, de 11 a 32. Abriu mão da companhia do pai e afastou-se. A ira é um tempo perigoso, em que o amor não pode agir, porque o filho não quer e prefere afastar-se. Estar sobre a ira de Deus é escolha humana. Nós só estamos na mira da ira de Deus porque somos humanos e escolhemos andar distantes de Deus. Lembra do caso de Adão? A Bíblia diz que na viração do dia, todos os dias, o Senhor vinha e passeava no jardim, visitava Adão para saber como ele estava. E pela sedução da mulher, que foi seduzida pela serpente, Adão afastou-se da presença de Deus. Então foi uma decisão humana. Não foi uma decisão dele, foi uma decisão humana de se afastar. E Deus os puniu, na verdade, afastando-os do Éden, para que não comessem também da árvore da vida e vivessem eternamente. Por isso que Deus os puniu. Então, com Deus não existe chance com o pecado. Ou o homem arrepende-se, ou o homem permanece em pecado, sujeito à ira de Deus. Tá? Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, no verso 11. Enquanto o coração quebrantado e contrito nunca será desprezado por Deus. Está lá em Salmo 51:17. A Bíblia diz que o homem pode ter pecado da pior forma. O homem pode ter feito coisas que nós não podemos nem aqui falar. Mas a Bíblia diz lá no Salmo 51 que se ele se arrepender, no coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Quebra aquela tese de que existem pecados que não há perdão. O adultério, a prostituição, a fornicação, besteira. Não é que isso não venha servir de exemplo para que ninguém esteja fazendo. É pecado, é errado. Mas se caso alguém vier a fazer, arrependa-se. Existe conserto. Existe chance. A Bíblia diz que quem é o barro nas mãos do oleiro? O barro é simplesmente um barro que se torna um vaso, porque o oleiro fez. Mas se quebrar, o oleiro faz de novo. Então essa é a nossa esperança, que a cada dia precisamos nos consertar diante de Deus. Moisés e o faraó egípcio não queriam fazer o que o povo estava planejando,
Moisés respondeu, quem sou eu? Está lá em Êxodo 3:11. Mas arrependido obedeceu. E Faraó respondeu, quem é o Senhor? Êxodo 5:2. O coração quebrantado de Moisés, diante do coração perverso de incredulidade de Faraó, foi o que aconteceu a Israel no deserto. Né? Foi o que aconteceu a Israel no deserto. Está lá no versículo 8:10. Por um lado, Faraó soberbo, por outro lado, Moisés humilde. Quem sou eu para guiar esse povo? E Faraó disse, quem é o seu Deus para estar mandando você vir livrar o povo dele? Né? Deus sempre julgará o pecado. O autor inspirado deseja que não volte a acontecer com os santos irmãos, está lá no verso 12. Sobre a palavra coração, Owen diz, coração é o princípio de todas as nossas ações morais e nestas ações se expressam a influência de todas as faculdades da nossa alma. Coração é o centro da nossa vida. Coração não é essa bomba que bombeia o sangue para o nosso corpo, não. Esse coração aqui não. O coração está dizendo que é o princípio de todas as nossas ações morais. Raciocínio, pensamento, razão, desejos. Quando a Bíblia fala de coração, fala isso. Quando Jesus diz, dai-me o teu coração, filho meu, dai-me o teu coração. Quando a palavra de Deus diz, dai-me o teu coração, está dizendo o seguinte, dai-me a tua razão, dai-me os teus desejos, deixa eu controlar a tua vida. É isso que a palavra coração está querendo dizer em referência à Bíblia Sagrada. Não entrarão, está lá no verso 11, no descanso, grego katapausis. É usada em várias ocasiões do Novo Testamento. 7 delas nessa carta. A ocorrência em Atos 7,49 é citada de Isaías 66:1, onde o Senhor inquire, qual é o lugar do meu descanso? Há pelo menos 3 diferentes noções na carta aos Hebreus para aquilo que o Novo Testamento denominou descanso de Deus. Então vamos ver as 3 indicações. O final da viagem e a entrada na terra prometida sob juramento aos pais, lá no deserto. Está lá em Hebreus 3, de 16 a 19, Deuteronômio 12, 9 a 10 e Salmo 95, 11. O segundo ponto, o sábado de descanso, após as lides da semana. Está lá em Hebreus 4, de 4 a 10, Gênesis 2, 2. O terceiro ponto é o destino final do crente. Né? Está lá em Hebreus 4, 1 e 9, 11. Então, o que é que nós podemos identificar por esse não entrarão no meu descanso? Para os nossos dias de hoje, não entrarão no céu. Tá? Para os judeus que guardam o sábado, não entrarão no meu sábado. Eu não aceitarei o sábado de vocês como o santo dia do Senhor, como alguns ainda hoje guardam. E a terceira opção, final da viagem, né, da saída do Egito até chegar na terra prometida, né, jurada aos pais. Então existem esses 3 princípios, essas três observações, essas 3 afirmativas com relação a entrarão no meu descanso. Mas nos nossos dias de hoje, após a vinda de Cristo, né, esse não entrarão no meu descanso simboliza a Nova Jerusalém. Não entrarão. Aquele que permanece em pecado, aquele que não se arrepende, aquele que não se converte dos seus maus caminhos, não pode entrar no reino de Deus. Como o crente pode prevenir o perverso coração de se apartar do Senhor? Isso é uma pergunta. Com exortação todos os dias, Hebreus 3,13. Exortar, grego, parakaleo, é a atividade do Espírito Santo. Admoestar, exortar, consolar, ele é o paráclito, grego parácletos, o que admoesta, consola. Aqui ficamos sabendo que os crentes podem desempenhar mutuamente essa atividade durante a comunhão fraternal. Então, o Espírito Santo ele é quem nos corrige, nos adverte, nos instrui, nos orienta, nos admoesta, através dos nossos irmãos. Existem irmãos que estão ao nosso lado, que nós estamos em comunhão, que o Espírito Santo pode usar ele para me admoestar, para me orientar, para me corrigir. E muitas vezes nós ficamos com a cara feia para o lado do irmão que está nos corrigindo, ou está nos admoestando, ou está nos encorajando, e pensando que o irmão quer ser o rei da cocada preta. E nos esquecemos que quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Então, quando alguém vir me corrigir, entenda, Deus o ama.
Por esse motivo, ele corrige. E a Bíblia diz que ele açoita e corrige a todos aqueles que amam. Que fazer com o crente que negligenciam a comunhão? Isso é outra pergunta. Que fazer com os membros da televisão e da internet? Isso é outra pergunta. Que fazer com os que vivem de evento em eventos? Isso é outra pergunta. E com outros que mal aparecem aos domingos pela manhã? Isso é outra pergunta. E com os que não encontram igrejas que os mereçam? E com líderes que pretendem manter suas ovelhas no hall, mesmo distantes, em outras cidades ou estados? São perguntas. O que fazer com pessoas que dizem que assistem um culto pela internet e é edificado? Você é edificado. Você escuta uma mensagem pela internet, você é edificado. Você está aprendendo, você está sendo instruído pelo Espírito Santo de Deus. Agora, não existe comunhão como igreja. Não, eu não vou mais para a igreja a partir de hoje. Eu vou pedir minha carta, eu vou pedir a exclusão do meu nome, do hall de membros, e vou ficar em casa. Não quero mais quero ir mais para a igreja, não sou mais membro de igreja. Para quê? Então você não vai ser igreja nunca. Porque igreja significa comunhão com os santos. Né? Comunhão fraternal, irmãos. Se você viver na sua casa trancado, lendo a Bíblia, é uma obrigação nossa ler a Bíblia, orar, é uma obrigação orarmos em casa, claro, ninguém está dizendo que não é. Agora você jamais será a igreja de Jesus, jamais, porque a igreja é comunhão com os santos, e a comunhão é fazer parte da igreja de Cristo aqui na terra. Tá? É um grande prejuízo para o crente e para o corpo de Cristo. Soren observa, Soren é um escritor, tá? Que escreveu sobre o livro de Hebreus. E se eu me recolher ao meu lar e cultivar minha vida espiritual independentemente dos demais, eu estarei perdendo muito. Dizem que alguém pode ser crente sem estar na igreja, sem ser da igreja. Dizem, eu não vi esses grandes cristãos desligados, esses grandes cristãos desquitados da igreja. Esses grandes cristãos que não se articulam, que não cooperam, que não comungam com os demais. Onde estão esses grandes cristãos que entendem que marchar sozinhos por esse mundo, que entendem de marchar sozinhos por esse mundo afora? Não existe. Você não tem como andar sozinho. Não tem como andar sozinho. E a continuação da lição diz, nem o Senhor Jesus fez isso. Nem Jesus fez isso. Nem Jesus quer andar sozinho. Ele estipulou 12 apóstolos para que estivessem ao lado dele. Ele organizou uma equipe, instruiu-os, adestrou-os em severa ordem unida, para que marchassem em equipe e em equipe trabalhassem. Até mesmo no trabalho individual. Certa vez mandou de 2 a 2, achando que um era insuficiente para a obra. Nas igrejas batistas, além do ensino veemente das Escrituras, ensinamos um pacto na presença de Deus e desta congregação que diz, isso é o pacto das igrejas batistas, comprometendo-nos a, quando sairmos desta localidade para outra, nos unirmos a outra igreja. A igreja online é para alcançar o homem do mundo, abençoar o crente hospitalizado e de todo o impossibilitado de comparecer aos cultos. Lembram disso? Olha aqui a afirmação. A igreja online é para alcançar o homem do mundo, abençoar o crente hospitalizado, aquele que não pode estar enfermo, e de todo impossibilidade de comparecer aos cultos. Ele não tem condição nenhuma de ir. Então, nesse caso, ele pode ser edificado vamos dizer assim, por um culto, por uma mensagem online, isso aí não tem problema nenhum. Agora, jamais deixar de ser igreja de Cristo. Aí não pode. A palavra admoesta, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Nenhum de vós fique enrijecido pelo engano do pecado. E não suceda aos irmãos o que sucedeu no deserto aos israelitas. Endureceram o coração e Deus os puniu severamente. O tempo que se chama hoje, está lá no verso 3. Hoje é enquanto a graça está salvando. Enquanto existe salvação, é hoje. Ah, mas eu não quero aceitar Jesus hoje. Bem, você pode aceitar amanhã, se tiver tempo. Você não sabe o dia que você vai partir para a eternidade. E se você partir para a eternidade sem Jesus, o inferno lhe espera. Isso é uma realidade. Tá? Pois em a glória que julga. Paulo fala sobre graça e glória como personificações do Senhor Jesus. Títulos 2, de 11 a 13.
Hoje é o tempo da graça, entre a ressurreição e a vinda de Cristo. A partir do momento que Jesus ressuscitou e está para voltar, já faz 2017 anos que ele ressuscitou e está para voltar, tá? A partir desse momento, graça. É graça. Favor imerecido. Tá? Participante de Cristo, verso 14. Grego, metochos. Indica compartilhamento. Jesus compartilhou da carne e do sangue, isto é, encarnou-se. Metochos é usada pelo autor, está lá em Hebreus 2,4. Participar da carne e sangue, 3,1. Participar da vocação celestial, Paulo diz, todos participamos do mesmo pão. Está lá em 1 Coríntios 10, 17. Todos participamos do mesmo pão. Batista, congregacional, assembleano, luterano, todos participamos do mesmo corpo. Todos somos um corpo de Cristo. Tá? Todos. Pão simboliza o corpo de Cristo e a comunhão com este corpo. De que somos membros, participantes de Cristo, pertencem a Ele, condição que implica confiança do começo ao fim. Participantes de Cristo, pertencemos a Cristo, fazemos parte do corpo de Cristo. Não puderam entrar, verso 19 e 10, 31. A incredulidade resulta do coração endurecido e provoca a ira de Deus. O faraó e uma geração de israelitas o provocaram e foram destruídos. 15, 18. Deus jurou, não entrarão no meu descanso. Davi, com o coração quebrantado, desejou cair nas mãos de Deus. 2 Samuel 24, 14, Salmo 51, 17. Mas aos crentes é garantido descanso em Jesus. Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, Davi, essa situação aqui, só para os irmãos entenderem, foi ordenado que Davi não contasse o povo, não fizesse o censo em Jerusalém. E Davi foi e fez. E por essa desobediência, por ter contado o povo, né, saber quantas pessoas existiam, Davi foi punido. Mas só que Deus mandou o profeta lá e disse que Davi poderia escolher 3 coisas como punição. E Davi disse, caia eu nas mãos de Deus, porque ele é um pai de muitas misericórdias. Então, um coração quebrantado, Deus não rejeita de forma nenhuma. De forma nenhuma. Então, um coração quebrantado, Deus de forma nenhuma rejeita. Um coração quebrantado, Deus de forma nenhuma, ele deixa de olhar, deixa de abençoar, deixa de estender a mão. Então, a exortação à fé e à obediência. Essa foi a nossa lição, a nossa 4ª lição da revista Compromisso do 4º trimestre de 2016. Eu espero que os irmãos tenham aproveitado, eu espero que os irmãos tenham entendido, tá? E se você ouviu esse vídeo, tá? Viu esse vídeo e tem alguma dúvida a respeito do que foi explanado aqui, manda um comentário aí pelo YouTube, tá? Manda um comentário por onde o vídeo está sendo circulado, onde o vídeo está sendo compartilhado, que eu vou ter o maior prazer em responder a você e tirar a sua dúvida, tá bom? Então essa foi a nossa 4ª lição. Amanhã, se Deus assim nos permitir, estarei divulgando a 5ª lição, tá? do 4º trimestre, tá? Que eu já vou dizer até a vocês a referência, para que se vocês assim desejarem já estudarem, né, o capítulo, nós vamos estar passando para vocês. Eu vou pegar aqui o título da 5ª lição, que é 5ª lição, o perfeito sacerdócio de Jesus Cristo. Tá? Está lá em Hebreus 4, 14 o texto áureo. Então, se você já quer estudar esse capítulo 4, a partir do verso 14, é o nosso texto base, então você já pode estar estudando o capítulo 4 de Hebreus, que amanhã eu já estarei publicando, né, divulgando a 5ª lição. Domingo que vem na nossa igreja já está sendo ministrada a 6ª lição. Tá? Então eu também confio em Deus que daqui para domingo eu já esteja postando também a 6ª lição, para que os irmãos possam estar assimilando aí o ensino da palavra de Deus, o ensino do livro de Hebreus, para a glória do nome de Deus. Tá? Vamos orar agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de termos ministrado a sua lição, a sua palavra, e que nós possamos ser a cada dia edificados. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por mais esse dia e agradecemos ao Senhor pela rica oportunidade de
temos a condição de estudar a Tua Palavra. Enquanto em outros países, em outros lugares, a Tua Palavra ela é proibida. Nós temos o privilégio de aqui no Brasil publicar, divulgar, compartilhar, falar, e glórias ao Teu nome por isso. Muito obrigado. Nessa hora eu te peço, Deus, nos ajuda para que possamos a cada dia estar mais perto do Senhor e aprendemos mais da Tua Palavra. Dá-nos a Tua paz, perdoa os nossos pecados, é o que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz a todos. Eu espero que os irmãos tenham gostado. Qualquer dúvida pode mandar os comentários aí pelo link da lição, que eu teria o maior prazer em responder. Tá? Que nós possamos ter uma vida que honre e glorifique o nome de Deus. Que Deus nos abençoe.